Aí, família, eu estava vendo um vídeo da mãe do Ryan, ela estava no jogo ontem, né? E aí ela ficou filmando assim o telão do estádio. Eu acho que o jogo foi em Miami, né? É isso. Quem conhece NFL foi no campo do Miami Dolphins. É isso. E aí ela filmando assim, né, a escalação, eu acho que era por ordem numérica, né? E aí o Ryan foi o último. Pô, eu achei aquilo muito maneiro, cara, porque eu pensei assim, cara, tu imagina a emoção de uma mãe, de um pai, deve passar um filme, né, por tudo que eles passaram, até chegar ali naquele momento, ver o filho vestindo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo titular. Pô, imagino. A gente, né, fica assim numa torcida ali pra ele mandar bem, pra ele fazer gol, pra ele jogar bem. Imagina o pai, a mãe, os familiares. Pô, minha filha fala, aliás, eu fico cheio de orgulho. Imagina o Valquimar e a mãe do Ryan. Minha filha outro dia chegou pra mim, né, tio? Ela tomou vacina, ela, pai, aliás, meu bracinho parou de doer. Eu falei assim, que isso, cara? Aliás, é isso, poxa, show de bola, cara. Fiquei muito feliz com a atuação do Ryan ontem, a gente vai destacar isso aqui, né? O Ancelotti também elogiou a personalidade, o talento, potencial, falou, né? Pô, a gente não sabe onde o Ryan pode chegar, show de bola. E além disso, claro, família, que vamos falar da entrevista do José Roberto Lamacchia, conversou, deu uma entrevista para o Lucas Pedrosa, né? Entrevista exclusiva, muita gente já repercutindo isso. Eu vi que a galera tava falando lá no grupo de membros, internet também, mas eu não li. Não li aqui. O Pedrosa fez várias perguntas. Falei, vou deixar para ler com a galera, gravando o vídeo, pra gente trocar uma ideia sobre isso. Eu já ia começar aqui a gravar o vídeo, né? E aí eu vi meu parceiro Diego Lima postou lá no grupo também uma informação do Emerson Rocha, né? Sobre essa decisão aí que tirou o Pedrinho, mas tem boa notícia vindo por aí também. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, família, nesse vídeo. Fechou? No momento que estou gravando esse vídeo, 2 da manhã, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. É isso mesmo, vai comprar em um desses sites, pelo amor de Deus, só clica no nosso link. Inclusive, no dia de ontem, a galera já entendeu, tem alguma cama aqui em um dos meus produtos? Meus produtos são os produtos que eu separei. Tem alguma cama? Não, compraram uma cama não. Porque entenderam o esquema. Não sei. Se foi no Mercado Livre, não vi. Shopee, Magalu, não vi. Mas compraram uma cama aqui através do link do Thiagão. Tu tá ligado na parada? É só clicar no link. E aí você vai comprar na Shopee, vai lá, barra de pesquisa, um celular, uma camisa, um boné, um tênis, digitou lá sem pagar R$ 1 a mais, você vai estar me dando uma moral. Mas como assim 22? Porque você clicou no link e logo depois efetuou a sua compra. De qualquer coisa no site. Exatamente isso. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha para a gente falar um pouco sobre a atuação do Brasil e também a Copa do Mundo. Hoje tem jogos aqui, né, interessantes. Claro, tem um que é importantíssimo, né, para a sequência do Brasil, mas tem Curaçao contra a Costa do Marfim, Equador e Alemanha. Equador se complicou muito, né, na Copa. Tunísia e Holanda, Japão e Suécia, o jogo mais importante. Turquia já foi eliminada contra Estados Unidos. Paraguai, do Galaça, Maurício que joga no Palmeiras, né? Tem vários jogadores que atuam aqui no Brasil. Tem grandes chances aí de passar para a próxima fase, né? É jogo difícil, não é fácil, mas tem condições sim de ganhar da Austrália, família. E o jogo mais importante, sem sombra de dúvida, né, é Japão e Suécia, né? Vai definir o próximo adversário do Brasil, porque assim, a galera, a Holanda também é uma possibilidade. Pô, se a Holanda aprontar, quando eu digo aprontar, empatar ou perder para a Tunísia, que já era, aí é brincadeira, não, pelo amor de Deus. Então o Vasco, né, vai enfrentar o Japão ou a Suécia. Cara, pelo futebol que Japão e Suécia jogaram até aqui, poxa, né, o adversário mais difícil, na minha visão, seria o Japão. Agora, vamos ver hoje, né? Eu não acho que é vitória, né, garantida ali do Japão, não. A Suécia tem bons jogadores, então vamos ver, vamos acompanhar, vou fazer questão de acompanhar para entender também aí o próximo adversário do Brasil, seja o Japão ou a Suécia. E aí, nesse sentido, família, o nosso treinador Ancelotti, para os mais íntimos, Telotti, elogiou muito, né, a partida do Ryan, tá aqui, ó, fez um trabalho completo, jogou muito bem, estou muito satisfeito, né.
elogiou o Ryan taticamente, ajudou muito defensivamente, participou, né, das jogadas ofensivas. Cara, eu vi uma galera falando, inclusive o parceiro lá que torce pro Galo, né, que trabalha no Flow, ele que criticou muito, né, a atuação do Ryan ali contra o Haiti, mas ele falou uma parada interessante sobre a partida do Ryan. O Ryan fez aflorar, né, o jogo coletivo, porque o Rafinha, ele já, como ele atinge... A gente tem que entender que o Rafinha da Copa que ele disputou, a de 2022, era um outro Rafinha, né? Era um Rafinha ainda buscando seu lugar ao sol, tendo que correr. Tinha o Neymar como principal jogador, o Vini também estava mais à frente. Né? Então era um cara que, né, soltava essa bola, não carregava. Hoje não, já é um Rafinha do Barcelona, um Rafinha que é um dos principais jogadores do Barcelona. Então ele se coloca nessa condição de conduzir um pouco mais a bola, de querer mais a bola, né? E a coisa não tá fluindo. Então com o Ryan, esse comentário que eles fizeram lá, né? Com o Ryan toca mais a bola, toca, aparece, pressiona, tá correndo mais, tem que mostrar mais, faz esse jogo caminhar, né? Participa mais, toca, solta, passa, e isso acabou realmente valorizando muito ali a partida do Brasil. Claro que a gente tem que colocar também a fragilidade do adversário, mas entendo que o Haiti também era um adversário frágil e o Brasil não tava, a coisa não tava fluindo, aquele jogo amarrado, aquele jogo feio. E ontem não, gostei muito do futebol apresentado pela seleção brasileira. Claro, entendendo a fraqueza do adversário. Eu esperava um jogo mais difícil contra a Escócia, mas entendendo também que o Brasil fez esse jogo, né? Ficar mais tranquilo. E assim, família, tu vai pegando aí outras seleções, eu vou destacar esse comentário aqui do Paulo Calçati, que eu gosto. Eu acho um bom jornalista. Mas eu achei ele meio mal aqui. Não sei se vocês viram esse comentário dele, né? Eu achei uma equipe pobre. Se jogar contra Japão ou Holanda nesse nível de hoje, a gente vai ter problemas. Então, assim, sabe que eu achei ele meio mala? E eu sou um cara que fala aqui, né, com vocês, no jogo da Haiti, eu falei, pô, esse futebol aí é horroroso. Não, ontem não, pô, o Brasil jogou bem. Cara, a Argentina fez uma grande partida contra a Áustria? Não fez, mano. A Holanda é um time equilibrado, mas sofreu muito contra o Japão, contra a Suécia já passou o carro, mas não é aquele futebol também que é cheio de ideia, não, cara, não é. Eu tenho acompanhado os jogos, então assim, o Brasil pode ter problemas, claro que pode, assim como a Argentina, encarando Holanda ou Japão, assim como a Espanha. Entendeu? Assim como a França, que é muito forte. Pode ter, porra. Porque a gente está falando de duas seleções que tem bons jogadores. O Japão tem um jogo coletivo, um jogo equilibrado, muita intensidade, um time chato, corre o tempo todo. Então, assim, a gente não está falando de um Haiti, de uma seleção qualquer. A Holanda tem excelentes jogadores e o Japão vem mostrando um trabalho coletivo muito interessante. Então, assim, um comentário que nem é do Vasco que ele está falando, tá? Uma mala. Poxa, eu acho que o Brasil jogou muito bem ontem e a tendência é mantendo o time, né? Mantendo, né? Construindo esse entrosamento. Nada de inventar Neymar. Eu gosto muito do Neymar, sou fã, mas entrou assim uma outra rotação, velho. Ah, mas só 10 minutos, isso. Cara, não é o tempo, não é você analisar isso, é você analisar o Neymar. O que é o Neymar? Neymar é muito acima da média, Neymar é um gênio, Neymar sabe muita coisa de bola. Deu um passe bonito lá pro Vini Júnior, mas você vê assim na dinâmica, domina, não pensa rápido, cadê aquele giro, cadê o. Ah, mas é ritmo de hoje, justamente, pô. Eu não tô criticando o Neymar, tô falando do Neymar nessa condição numa Copa do Mundo. Então não dá, você pensa no Neymar como titular na próxima fase? Não dá, é isso que eu tô falando. Né? Eu cite todo o potencial do Neymar, então tem que manter esse time aí com o Ryan em campo, né, família? E foi uma grande atuação do Ryan, espero que ele consiga marcar, né, um gol, porque quem diria, né, o Brasil quer cantar a música do Ryan na Copa do Mundo. Família, vamos seguir a nossa resenha para a gente ler aqui essa entrevista, né, do José Roberto Lamarck. Se em algum momento eu falar Marcos Lamarck, é porque a gente fala isso aqui o tempo todo, né? Mas claro que eu estou me referindo ao pai dele. Deu uma entrevista para o Lucas Pedrosa e eu já entendo que também, cara, faz parte, né, desse... não é bastidores, cara. Pode ser. Com certeza, né, é o Pedrinho também trabalhando, né? É bom ouvir assim, eu vi muito torcedor. Pô, caramba, o que o cara tá falando? Então, mexe também assim com o sentimento, né, do torcedor aqui, as falas do Marcos Lamarck. Digo, eu vi as reações, né, família? Porque ele falou que vai fazer investimento aqui e tal, a galera tava comentando, mas eu vou ler aqui junto com vocês. Vamos lá. O Pedrosa perguntou, né, como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição? José Lamarck: todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro. O quanto o afastamento do Pedrinho prejudica as negociações? Lamáquia, prejudica bastante. O problema é que uma briga política, que inclusive de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós.
As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. Pedrosa, quem são essas pessoas? Lamáquia, gente da política, porque eles querem poder. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico exonerado, que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, ex-vice-presidente geral do Vasco. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2 bilhões e meio e eles querem mandar. Olha, mas você e seu filho, Marcos Faria Lamáquia, tiveram contato com algum deles? Lamáquia, tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é: eles vão botar dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar. Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado porque eles não impediram a venda para os picaretas da 777. Na verdade, ele fala aqui como tom de pergunta, né? Porque eles não impediram a venda para os picaretas da 777. Bom questionamento, né? Pedrosa, e qual é o plano de vocês? Comprando o Vasco, o que será feito de diferente? Lamáquia, vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar e eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer. Recebi a informação de que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? Lamáquia, já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. Olha aí. Pedrosa, como a notícia chegou ao Marcos? O que era previsto? Ele estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer. O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é a mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino já estava contratado. Nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. Pedrosa, e a Leila Pereira, ela tem alguma interferência? Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Eu estou abrindo o meu coração, já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, e resolver com os credores CT tudo. Pedrosa, vocês desistiram? Não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida. Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. Triste também ouvir esse tipo de coisa, cara. Pedrosa, e a questão das ações da ACAP? Vocês estão prontos para comprar? Lamáquia, nós conhecemos eles. Ele, Marcos, compra se for preciso. Aí, vamos lá. Lucas Pedrosa, muito se fala dentro da política do Vasco que Alain Belanciano, aliado de Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas. Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu o cargo ou algo do tipo? Já tivemos, mas nunca. Jamais. Pelo contrário, estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo agora. O Carregal pediu. Não só para ele, mas também para a Bianca Reis, diretora jurídica da Vasco SAF. Outro que ligou hoje querendo mudar o controle foi o tal do Silvio Roberto, VP de Finanças, exonerado pelo presidente Pedrinho. Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. Pedrosa, o Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já pediu algo para vocês? Lamáquia, os dois
sempre, Cristiano e Pedrinho estiveram em contato e nunca pediram nada. Pelo contrário, sempre pensaram no Vasco. Mais uma pergunta aqui. Como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão na justiça impacta a confiança? Lamáquia, confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco. É um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara e de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho. Caramba. Família, tem aqui também, né? Posso até colocar na tela aí, o Pedrosa entrou em contato com o Salomão, com o Carregal. O Salomão falou que não tem culpa de nada, que não fez nada, que ele trabalha aí no tribunal não sei de quê, e tá lá nos Estados Unidos assistindo o jogo da seleção. E o Carregal, né, falou pro Pedrosa que nunca pediu cargo nenhum para o Lamáquia, né? E aqui tá também, família, uma informação, né, que até a Net Vasco destacou agora, do Emerson Rocha, dizendo que a decisão judicial que retirou o Pedrinho do comando da SAF vai cair até sexta-feira, né? Afirmou aí Emerson Rocha. A gente espera, né? Agora, família, declarações aqui fortes, né? José Roberto Lamáquia, né? Que tem 83 anos. E tudo isso, assim, a gente precisa ter muita calma, né? E acho também que ele se expôs aqui, expôs até o filho, no sentido de tudo dando certo, né? Porque essas palavras, elas vão ser cobradas futuramente, né? Time forte, time competitivo, time que vai brigar por tudo, e que vão botar dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Você não pode falar isso no momento, né, de pressão, de dificuldade, né, e de alguma forma utilizar o torcedor para pressionar, porque nem precisa, na verdade, né? Porque eu tô falando isso, família, se você reparar, isso foi utilizado também pelo... Não estou comparando, tá? Porque se de fato isso acontecer, vai fazer time forte, a ideia é essa, é porque a gente sabe, olhando as SAFs daqui do Brasil, que a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Então isso foi muito utilizado, né, pela empresa, pelo Josh, né? Aqueles discursos, aquelas falas, naquele momento que, né, existia uma dúvida com a gestão, principalmente, com tudo que foi feito pela gestão, e o cara falando um monte de coisa, e aí, cara, muita gente falou, nós e vamos pra dentro então, é o cara e pá, né? Até o Barbieri falou lá no chá, né? Pô, não sei como caíram nessa, cara. O cara vem com bonezinho, pá, tênis ali, um cara de 7, uma cara de 7. Então, assim, são declarações fortes, né? Do José Roberto Lamáquia nesse sentido. Mas acho que, né, até teve um amigo aqui que comentou comigo que nos próximos dias, né, o Pedrinho falaria mais, ia expor mais algumas coisas, alguns nomes, né? Foi o que comentaram aqui. Eu assisti a entrevista toda do Pedrinho com o Flávio Dias, não me atentei a isso não, tá? Ele só falou no geral, né? Vocês são isso, eu não pego dinheiro do Vasco, estão querendo usar da minha empresa, da minha doença e tudo mais, e, né, vocês sabem de tudo, do que eu faço, do que eu fiz, do que eu venho fazendo, do projeto, e mesmo assim tomaram essa decisão. O José Roberto Lamáquia não, já cita o nome do Felipe Carregal, e expõe o cara, né? E aí você, ouvindo isso tudo, do pai do cara que tá dizendo que vai trabalhar junto com o filho e expõe assim o cara desse jeito, Felipe, doideira, pai. Doideira que tu tá aprontando aí, tá? Que loucura. Maluco né, comeu. Desculpa o termo, família. Porque, não, né, família, não de nenhum tipo de violência, mas isso é necessário, cara. Essas pessoas não podem continuar no Vasco, entendeu? Não pode seguir, porque atrapalham o dia a dia, as coisas acontecerem e tudo mais, porque é justamente isso, sabe? O discurso, o Vasco pode caminhar com as suas próprias pernas. Pode, todo mundo sabe disso. Mas tem fundamento? Tem gente lá para fazer isso? Não tem, pô. Não tem. Pergunta pro torcedor que vai comprar, né, que vai se associar, que vai ajudar nesse processo, porque o torcedor tem que estar junto, tem que comparecer lá em São Januário e tudo mais. Pergunta pra ele se ele tá com essa paciência toda. Porque as pessoas que falam isso, eu sei que estão falando né, porque tem, do que é o mal do Vasco, tipo um Sérgio Frias da vida. Eu acredito que é o mal do Vasco, claro. Mas pergunta pro geral, pergunta pras pessoas que vão participar desse processo, porque você vai participar, você consome, você compra, você vai lá, você apoia. Você tá com paciência pra ouvir dessas pessoas, né? E você não pode generalizar, claro, mas essas pessoas, nesse aspecto do associativo, irmão, isso fica muito mais intenso. Então como é que tu vai andar? Tem uma pessoa que pode fazer, que pode, né? Mesmo, né, o Vasco não sendo vendido, o Vasco agora é uma SAF, né? Eu sei, mas pode tocar isso, mas a política do Vasco vai deixar? Na primeira mesa vai criar narrativa, vai falar cara isso, vai falar cara aquilo, e a coisa não vai caminhar.
Entende? Então, mesmo sabendo que não é o país das maravilhas, é a Disney, cara, hoje me parece que a saída é essa, tá? A saída é essa. Só que é aquilo, eu não crio essa expectativa que o José Roberto Lamarca falou aí. Mas eu espero um Vasco, como o Pedrinho falou. Eu não quero um investidor que vai colocar X valor, né, e vai ter um impacto e depois não quero isso. Eu quero um clube saudável, que vai honrar seus compromissos, que vai ser um clube estruturado, que vai investir no CT, né, vai vir a reforma se Deus quiser. E aí, né, a coisa vai caminhando e você vai conseguindo fazer altos investimentos, né, futuramente. Eu acho que é por ali. Eu espero isso. Eu espero isso do Vasco, um clube saudável. Né? Agora, família, é esperar aí o que vai acontecer, mas eu vejo assim uma situação totalmente diferente do que aconteceu lá na época do João Salgado, do Levin com a 777, né? Porque tudo que foi falado, principalmente pelo Levin, em relação àquele processo, aconteceu. Aconteceu. Só que naquela época, o Levin estava jogando contra, o Levin era político, o Levin era isso. Hoje eu vejo uma situação totalmente diferente, porque o Pedrinho, mesmo com o Vasco numa situação difícil, ainda é sim um cara que tem, digo, né, no campeonato, família, porque é claro que estão tentando, além de atacar a credibilidade, é mexer no campo. Porque o campo vai impactar. Eu falei assim, a única chance do Pedrinho perder uma próxima eleição é o rebaixamento, por exemplo. Isso faz realmente o Pedrinho, de repente, perder uma eleição. É ou não é? Então eles vão tentar mexer nisso, dificultar a janela, um novo treinador, atrapalhar agora, né, para que o campo também possa ser prejudicado. Isso é evidente, isso para mim é muito claro, tá? Mas é uma situação totalmente diferente, na minha opinião. Eu acho que a política do Vasco hoje enfrenta um cenário diferente, né? Porque sempre a política utilizou o clube como defesa. Ih, tá fazendo mal, e não sei o quê, tá jogando contra o clube, tá jogando contra isso, e aí, ó, quer o mal do Vasco. E basicamente, né, a pessoa tinha ali um argumento, mas essa pessoa tava jogando contra. Hoje não. Hoje não. Hoje a política do Vasco, né, claramente hoje não tá conseguindo se escorar no Vasco. Você entende meu pensamento? Estão tentando isso. A situação do Jean Davi, essa empresa aí com esse Alan não sei de quê, estão tentando escorar isso, que o Pedrinho tá fazendo mal ao Vasco, para trazer o Vasco de volta para eles. Mas nesse momento, isso não vai acontecer. Não está acontecendo, né, família? E aí, acho que espero, né? Se não for na canetada, se não for alguma coisa do judiciário, que o que falam é que eles são muito fortes, né? Espero que isso possa ser resolvido aí o mais rápido possível, família. Fui!